Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor Jesus, amém? É muito bom nós estarmos na casa do Senhor para podermos glorificar o nome dEle. A misericórdia dEle tem nos sustentado até aqui e é motivo de muita alegria nós podemos, nesta oportunidade, bendizê-lo, porque nada nós somos sem o Senhor nosso Deus. Sua misericórdia se fez novamente multiplicada sobre as nossas vidas nesta manhã. Nós temos mais de 1000 motivos para adorá-lo e para engrandecê-lo. Quero convidar você para que possa abrir a sua Bíblia, por gentileza, lá no livro de Oséias, capítulo de número 4, por favor. Grato por essa oportunidade de poder estar ministrando a palavra do Senhor novamente. É muito bom ministrar a palavra do Senhor, meus irmãos. Você não sabe, algumas pessoas que às vezes até rejeitam, têm a oportunidade, não sabe o bem que faz quando você se entrega ao Senhor por completo. Mas é claro que também é uma responsabilidade a mais para quem serve ao Senhor, mas é muito prazeroso para quem lê a Bíblia, para quem ora, para quem procura aí uma direção da parte do Senhor. Livro de Oséias, capítulo de número 4, então somente o versículo de número 17. Livro do profeta Oséias, capítulo de número 4, versículo de número 17. Quantos encontraram, podem dizer amém. Amém. Está escrito assim, meus irmãos. Efraim está entregue aos ídolos, deixai-o. Eu vou ler novamente para uma melhor fixação. Efraim está entregue aos ídolos, deixai-o. Diz amém? Amém. Pode tomar vosso assento, por gentileza, e que não empreste para vos ver todos e vossa mais que preciosa atenção, por favor. Quando se faz um acordo comercial e ainda não se coloca a assinatura diante de um juiz em um cartório, há ainda a possibilidade de quebrar esse acordo sem sofrer os danos das cláusulas presentes nele. Mas, se esse acordo for de fato chancelado por um juiz, tornar-se-á impossível que aquele que quebra esse acordo não sofra os danos descritos, aliás, na lei, descritos no contrato. Enquanto se está noivo, há uma possibilidade de quebrar esta aliança que está prestes a ser confirmada. Mas depois que se apresenta diante de um juiz e diz sim, diante de várias testemunhas, tornar-se-á impossível que se anule esse casamento sem que seja então visto por Deus como pecado, a não ser que seja em caso de adultério. Às vezes, quando nós estamos caminhando pelas ruas, pela pista, é comum nós percebermos naquelas paradas obrigatórias, aonde se paga o pedágio, existe uma placa dizendo a 500 metros, estrada sem retorno. Você sabe que na vida existem decisões que nós tomamos que não haverá mais a possibilidade de retornarmos atrás, de voltarmos atrás com ela. Quando a pessoa sobe no alto de uma ponte com uma bolsa cheia de penas e salta ao vento, é impossível que ela, ao descer da ponte, consiga reunir todas as penas, o que também poderiam ser folhas que estivessem dentro desta bolsa. Quando uma pessoa salta a flecha do arco, torna-se então impossível que ela recupere essa flecha sem que essa flecha vá e alcance o seu objetivo antes de mais nada. Servir a Deus
é um caminho que busca, ou que nós buscamos, e se nós resolvermos de alguma maneira voltarmos atrás nessa decisão, nós iremos pagar um alto preço por tal. Meus irmãos, o livro de Oséias narra-nos uma história de muito choro, uma história de muitas traições, uma história de muito arrependimento e uma história também de misericórdia e graça. Deus chama o profeta Oséias para ser um testemunho vivo da infidelidade do seu povo, a saber, Israel. Deus diz a Oséias: você vai tomar a Gomer, a prostituta, filha de Dibraim, por esposa, e o seu casamento será um testemunho contra o meu povo, contra a minha nação. Pois assim como ela irá trair você, eu colocarei uma mensagem nos teus lábios, para que você anuncie que assim como ela age para com a sua fidelidade, assim o meu povo, minha nação, age em relação a mim, me traindo. Após terem firmado uma aliança comigo um dia, e eu tê-los tirado de debaixo das cargas egípcias, da prostituição, de uma vida miserável, de pecados, eles não levam agora em conta tudo aquilo que eu fiz por eles. E de fato Oséias assim o faz, e denuncia os pecados da nação, usando o seu casamento como exemplo, ele representando Deus, sua esposa Gomer, que o traía, que tinha filhos de prostituição, representando todo Israel, e suas prostituições representando o pecado daquele povo. E Oséias irá usar uma das tribos de Israel como exemplo, precisamente no texto que nós lemos, capítulo 4, versículo 17. Uma das tribos mais proeminentes em todo o Israel, chamada Efraim. Essa tribo que começou a despontar, que começou a crescer, que começou a ter volume, que começou a ter fama, e a vencer várias batalhas e a colecionar vitórias, na época em que o filho de Salomão começou a reinar, Roboão. Nesta época, Efraim cresceu demais. E com o crescimento de Efraim, com o passar do tempo, Efraim tornou-se soberbo, alheio à vontade de Deus, distante da presença do Senhor. Há um dado momento nesta narrativa de Oséias que o Senhor irá dizer que Efraim, quando era pequeno, buscava Deus, exaltava Deus, e seus inimigos temiam a sua voz. Capítulo 13, versículo 1. Eis o que diz a palavra do Senhor nosso Deus. Quando Efraim falava, tremia-se. Foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado em Baal e morreu. Sabe o que isso significa? Significa que enquanto Efraim era pequeno, enquanto Efraim estava buscando ao Senhor, adorando-o por uma porta aberta, por uma porta de escape, pela sua felicidade, pela fartura na mesa, pelos celeiros cheios, pela bênção dos céus, Efraim estava revigorado e fortalecido em Deus. Aleluia. Quando ele falava, os seus inimigos, seus vizinhos, tremiam na base, porque na voz de Efraim estava o assim diz o Senhor. Deus estava sobre aquela tribo. Deus estava sobre aquele povo. Se eles falavam, Deus assinava embaixo. Mas quando Deus resolveu abençoá-los, resolveu exaltá-los, com a exaltação, acabou também a santificação. Na porta aberta,
Acabou as orações na madrugada. Quando Deus os levantou, eles deixaram de adorar a Deus. E a Bíblia diz que se prostituíram, cultuaram a Baal, cultuaram aos demônios. E o final do texto é: e morreu. Meu irmão, minha irmã, eu tenho um alerta nesta noite muito claro, e que isto fique gravado em sua memória. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Santo Espírito de Deus. E quando Deus colocar em tuas mãos o que você tem pedido a Ele, qual será a sua atitude? E quando Deus abrir essa porta tão abençoada que você tem buscado e orado, qual será a sua atitude? Se é que Deus já não fez coisa grande na tua vida e você deixou para trás aquela vida de oração que tinha outrora, cadê a mulher que orava? Cadê o homem que orava? Cadê a mulher de voz de trovão? Cadê o homem com a voz de muitas águas cachoeiras? Acabou. O diabo tem temido a sua oração, ou você se tornou uma pessoa fria, gelada e está morrendo espiritualmente. Nesta noite Deus chama você novamente para o altar da intimidade, para que o diabo ouça a tua voz e tema novamente, sabendo que dentro daquela casa há uma mulher de Deus, há um homem de Deus, há alguém de joelho no chão e de ponta no pó. Será que o diabo teme você? Ou o diabo ri na sua cara, ri da vida que você tem levado hoje? Porque antes era tão cheio de Deus e hoje está vazio. Porque antes era tão cheio de Deus e hoje está vazia. Deus sente saudades de você. Ele sente saudades dos mistérios ocultos sendo revelados. Ele sente saudades de você comunicando com Ele todas as suas tristezas. Ele quer você de volta. E se não der um basta hoje, se as coisas não mudam a partir deste momento, infelizmente vai ocorrer o que acontece na última parte do versículo: e morreu. E morreu. Cuidado, porque existe um caminho sem retorno. Nós temos ouvido muitas vezes, e eu também repeti ao longo do meu ministério uma frase muito interessante, que diz que Deus não desiste de nós. Mas isso não é verdade. Presbítero, não é verdade, não é verdade. Chega um determinado ponto na vida de uma pessoa que, se ela peca, Deus entrega a ela ao próprio desejo, à própria vontade. Romanos diz isso. Deus da glória. A Bíblia nos narra no livro de Gênesis, no capítulo de número 6, no versículo 3. Na época em que ocorreu o grande dilúvio, Deus diz assim: pois o meu espírito não vai contender para sempre com o homem. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não vou ficar insistindo com quem não quer nada comigo. Meu Deus. Eu não vou insistir com quem não quer nada com a minha palavra. Aleluia. Eu vou dar as costas. Se quer pecar, peca. Aleluia. Vai morrer no pecado. A pior coisa que pode acontecer com o ser humano é quando Deus coloca ele nas mãos dele mesmo. Você sabia que a pior coisa que pode acontecer com o homem não é Deus entregar ele na mão do diabo, mas é Deus entregar esse homem ao próprio desejo? A Bíblia nos fala sobre um jovem cristão que estava pecando na igreja de Corinto. Paulo diz assim: que este jovem seja entregue na mão do diabo para que haja salvação na alma dele. É verdade, meu Deus. Mas e quando Deus entrega um homem ao próprio desejo, à própria vontade, o que acontece?
ele morre. Mas antes da sua morte ir para o inferno, ele vai padecer aqui. Ele vai sofrer aqui. Ele vai estar vazio aqui. Ele vai estar aqui na vontade de Deus. E estar de longe da vontade de Deus é estar na morte. Porque Deus é o Espírito que traz vida. É o que mantém a vida. Todo mundo. Efraim está em pecado. Efraim está distante. Efraim se prostitui. Efraim está entregue aos ídolos. Está em cheio. Quais são seus ídolos? Ídolo é aquilo em quem nós nos inspiramos. A pessoa tornar-se-á semelhante àquilo que ela gosta, àquilo que ela adora. Você pode observar que aqueles que seguem algumas celebridades de nossa época começam a se vestir igual às pessoas que elas idolatram. Cortam o cabelo semelhantemente à pessoa que elas adoram. Vestem uma roupa semelhante à roupa daquela pessoa que eles adoram, idolatram. Agem de igual modo, até imitam a voz com facilidade, porque se tornaram ídolos delas. Quem é seu ídolo? Quem é seu ídolo? Se você mente, quem você está se inspirando para mentir? Pai da mentira é o diabo. Se você trai, quem você está se inspirando para trair a confiança de um amigo, de um cônjuge, da família? O diabo é o maior dos traidores que existiu. Se você busca fazer intriga em A, em B, em C, e separar os mais próximos irmãos em Cristo, em quem você está se inspirando? Satanás, que é aquele que divide as pessoas. Quem é o nosso ídolo? É Cristo, é o diabo. Quem é o nosso ídolo? É o céu, é o inferno. Em quem nós temos nos inspirado? Quem são as celebridades que nós seguimos? Quais são os caminhos pelos quais nós temos andado? Existe um caminho sem retorno. De fato, existem caminhos que parecem bons aos olhos do homem, mas o seu fim é morte. Só existe um caminho de glória, só existe um caminho de luz, só existe um caminho de amor, só existe um caminho para o céu. Jesus Cristo é o caminho para o céu. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vê o Pai se não for por mim. Só Jesus salva, só Jesus liberta, só nele você encontrará verdadeira felicidade. Efraim está entregue aos ídolos. Ele se entregou por completo aos ídolos. E Deus diz: deixa. Muitas vezes Deus alertou você, e Deus tem te alertado. Larga esse pecado. Luta para deixar. Batalha. Você tem batalhado? Você tem lutado? Porque uma coisa é uma pessoa que está lutando para deixar o pecado, outra coisa é alguém que está se entregando, está entregue ao pecado, está entregue ao ídolo, está entregue ao diabo, está entregue ao erro, está entregue ao inferno, se entregou, jogou os pontos, levantou a bandeira branca e disse: eu me rendo, desiste de lutar contra o pecado. E uma pessoa que está entregue ao pecado completamente, ela vai perdendo o vigor espiritual, ela vai perdendo a sua força, e aí ocorre o que está descrito no Gálatas 13. A pessoa não tem mais poder de Deus na boca, não tem poder de Deus na voz, não tem poder de Deus no coração, e quando fala, o inimigo não teme mais, o inimigo sorri. Fizemos um bando de camarada que viram Paulo expulsando o demônio e disseram: nós vamos fazer igual Paulo. Foi expulsar o demônio da vida de um homem e disseram assim: nós te expulsamos, nós te expulsamos o nome do Deus a quem Paulo prega. O demônio pegou eles de pau e deu uma coça terrível, rasgou a vestimenta deles e correram nu pela rua. Por quê?
porque estava entregue ao pecado no oculto e publicamente queriam mostrar autoridade. Cuidado, porque o pecado mina o nosso vigor, o pecado rouba a nossa força, o pecado faz com que a nossa saúde espiritual esteja debilitada. Mas a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus Cristo, é fiel e justo para nos perdoar. O sangue dele nos purifica de todo pecado. Não tem pecado no sangue dele, não lave. O arrependimento é o caminho para o céu, é o caminho para a exaltação, é o caminho para a vida, é o caminho para a verdadeira vitória da parte de Deus. E eu vim apresentar para você um Cristo que perdoa, um Cristo que lava, um Cristo que justifica, um Cristo que renova e que leva para a glória celestial. Todavia, preciso lembrar a você, existe um ponto na vida em que ele pode desistir do homem. Lembro de um rapaz chamado Demas, na Bíblia Sagrada. Andou com Paulo, pregava com Paulo, visitava as casas com Paulo, viu milagres, operou maravilhas. De repente Paulo diz assim: Demas me abandonou, amando o mundo presente. E por Paulo não citar mais, provavelmente morreu no mundo. E hoje está no inferno, padecendo, sofrendo. Judas, tesoureiro de confiança de Cristo, talvez o único que era judeu da tribo de Judá, semelhante a Jesus, o mais parecido com Jesus, talvez, em semelhança de tribo e de lugar de onde veio, Judas Iscariotes. Foi tesoureiro e ele ia roubando Jesus. Roubando. O dinheiro tornou-se o seu ídolo. Ele se entregou ao dinheiro, ao ponto de vender a Cristo por 30 moedas de prata. Os ídolos que nós levantamos internamente em nossos corações irão nos fazer negar Jesus em algum momento e vender a nossa salvação por preço baixo. Não alimente seus pequenos ídolos. Presbítero, o que pode ser um ídolo? O meu ídolo pode ser eu mesmo. O seu ídolo pode ser você mesmo. Você se amar mais do que ama a Cristo. O que isso quer dizer, presbítero? Quer dizer, quando ele pede para você, vamos para o propósito, você dizer: eu me amo mais do que amo a tua obra. Vamos orar. Não, eu me amo mais do que amo a sua obra. Deixa eu comer primeiro, depois eu oro. Deixa eu conversar com fulano primeiro, depois eu vou orar. E Jesus vai ficando para segundo plano. E o seu ídolo, que é você mesmo, vai se alimentando a cada dia mais. Meus irmãos, fecha a minha Bíblia dizendo para você o seguinte, desde já: não venda a intimidade que você tem com Cristo. Não venda fácil a tua salvação. Lute para abandonar o pecado, para abandonar o erro, porque sem santificação ninguém verá a Deus. É tempo de buscar a face do Senhor, para que Ele possa parar as arestas, para que Ele possa fechar aqueles buracos que dão acesso na nossa vida para o diabo entrar, que é o pecado. E é uma promessa de restauração. Ele disse: se um povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei no céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. A terra pode ser sarada, a família pode ser sarada, o casamento pode ser transformado, as coisas podem mudar. E isso está a um passo de um arrependimento genuíno, verdadeiro, sincero diante de Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque se há arrependimento, pode ser que ainda haja esperança. Não é nem certeza, pode ser que ainda haja esperança. A gente não pode pensar, no momento de pecar, pensar é só eu pedir perdão depois e tá tudo bem. E aí peca. Depois peca, antes de pecar, pensar assim: é só pedir perdão depois que eu fazer isso aqui que eu vou ser perdoado. Não é assim. Jesus não é obrigado a perdoar ninguém, não.
A gente se mal acostumou com essas frases que dizem: Deus nunca nos abandona, Deus nunca vai nos deixar, Deus sempre vai nos perdoar. Não é assim que funciona. Às vezes ele desiste do homem, e quando ele desiste, acabou. Quando ele desiste, já era. Então não brinca com o pecado. Não cuspa na graça que Cristo derramou sobre você a partir do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Não barateie a misericórdia de Deus. Não pense que Cristo vai continuar te dando corda para sempre, suportando os seus pecados, suportando as suas falhas. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é o Senhor, Ele está no céu e nós estamos na terra. A Ele seja a glória, a misericórdia, o louvor e longe eternamente. Mas a nós somos pó, nós somos cinza. E por que eu digo isso? Porque em Jeremias, no livro de Lamentações, não diz: põe a tua boca no pó e Ele vai perdoar você pela esperança. Não, põe a boca no pó. Quem sabe assim, talvez haja ainda esperança. Talvez, não é nem certeza. É talvez. É talvez. Cuidado com os caminhos pelos quais você tem trilhado. Porque dependendo de como nós estamos procedendo, nós estamos agindo, como estamos caminhando, como estamos falando, do céu o Senhor bradará dizendo: fulano está entregue ao ídolo, se entregou ao pecado completamente, não se arrepende mais. Eu tenho enviado meus profetas para avisar que é para se arrepender, não se arrepende. Eu tenho dito: não vá por esse caminho, mas tem sido ignorante a minha voz e ido por esse caminho. Eu tenho falado: basta, não faça isso. Como um pai zelando pelo filho, mas não quer ouvir a minha voz. Empina o nariz e vai. Quer saber? Faça o que você quiser. E quem é sujo, suje-se mais ainda. Quem é ímpio, que pratique impiedade ainda. Mas quem é justo, pratica justiça ainda. Aleluia. Quem é santo, que se santifique ainda. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Os céus irão se cerrar o dia, e aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade. Aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Antes a soar da última trombeta, porque Cristo virá arrebatar o seu povo. E todo aquele que estiver no trilho, todo aquele que estiver arrependido das suas falhas, dos seus erros, dos seus pecados, e não estiver entregue ao pecado, à falha, à iniquidade, mas entregue ao Santo Espírito de Deus, vai subir para o céu de glória. E com Cristo para sempre, sempre, sempre estará ali, feliz, alegre. Glória a Deus. Aleluia. O que Deus diz a respeito de você nesta noite? Aleluia. O que Deus diz a respeito de você nesta noite? Você está vivo ainda? Ou já morreu? Deus poderoso. Aleluia. Jesus Cristo, ao comunicar-se com Maria e com Marta, depois do seu irmão estar morto de 4 dias, diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se o pecado matou você espiritualmente, se o pecado destruiu a sua intimidade com o Pai Celestial, é noite de você recuperar a dracma perdida. É noite de você recuperar o desejo espiritual pela palavra divina. Salmo de número 39, o salmista diz assim: acendeu no meu peito a chama enquanto lia a tua palavra. Se coloque de pé, nós iremos orar ao Senhor, nós iremos já da conclusão deste culto. Venha de pé, por gentileza, nesta noite. Eu quero que você nesta noite clame ao Senhor pela misericórdia dele sobre a tua vida. Peça a ele para que tenha misericórdia da tua família. Peça a ele para que tenha misericórdia da tua casa, misericórdia dos céus, em nome de Jesus.
Porque o Senhor, nesta noite, Ele não está indiferente ao seu sofrimento. Ele não está alheio ao que você tem enfrentado, ao que você tem passado. E pela palavra dEle, Ele pode reacender a chama no seu peito, no seu coração. Eu me lembro que pela palavra do Senhor, certo dia, havia um homem com um tintureiro que estava caminhando na rua de Jerusalém, pela visão de Ezequiel. Ele dizia a um homem que estava nos céus, que na verdade na figura de um homem, mas era um anjo, disse a ele: vai lá no céu, pega brasa no altar e esparrama sobre a cidade santa, sobre a cidade eleita. E nesta noite é noite de nós clamarmos para que a brasa viva de Deus possa passar na nossa casa, nos nossos lábios, no nosso coração, e expulsar toda presença demoníaca. Senhor Deus eterno e amado Pai, em nome de Jesus Cristo Nazareno, nesta noite, a Tua palavra foi pregada, Deus amado, neste santuário. A Deus, ouvimos a Tua voz e tememos, ó Pai amado, o Teu vejar, Pai Santo, o Teu santo discurso. E nesta noite nós queremos dizer basta para o diabo, nós queremos dizer não para uma vida fria, nós queremos dizer não para a mordidão espiritual. Chega! O diabo não dá dentro de calça, o diabo fala mais alto, fala mais grosso. Quem manda é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Nesta noite eu lhe peço, bota-nos, Pai, apaga nos pés, ao alto da cabeça, derrame graça, derrame glória, poder, autoridade, unção, em nome de Jesus. Receba, poder de Deus, agora, 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 já. Quebra Deus, quebra Deus, quebra o Deus desse demônio, Salvador, que diz que esse homem morreu, essa mulher morreu, a fé dele morreu, a fé dela morreu. Satanás, tu é mentiroso, tu ruim. Nesta noite, tem ressurreição, tem ressurreição, tem ressurreição. Deus restaurou os altares quebrados, derrame fogo sobre o sacrifício. Espírito de Deus, a fugente ameaça do inferno, expulse a Satanás de vez, em nome de Jesus, da dispensa dele ou da dispensa dela. Toda obra maligna, eu amaldiçoo, eu condeno, eu digo não, eu digo basta, em nome do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sobre estas vidas, eu declaro a bênção do Senhor, que enriquece, que não traz consigo deles. Ele será feliz e próspero na entrada, ela será feliz e próspero na entrada e na saída. Guarda, livra, abençoa, para o teu louvor e para a tua glória. Erga sua mão por gentileza, erga sua mão por gentileza. Ó Senhor, leva-os para os mares tranquilos, debaixo de tua mão, de tua proteção, de tua graça, de teu poder. Preserva-os, ó Pai amado, em paz. Livra-os do homem sanguinário, vai perdida. Livra-os dos assaltos, acidentes. Que o Senhor possa conduzir-nos, ó Pai, debaixo da tua santa proteção e do teu santo zelo. O amor, a paz, a misericórdia e a comunhão e as consolações com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo, repouse sobre as vossas vidas. E todos nós que aguardamos o retorno glorioso de Cristo Jesus, dizemos alegremente nesta noite: amém! Glorifica o Senhor das palmas. Bem forte para Jesus, bem forte para Jesus, bem forte para Jesus. Está terminado em nome de Jesus. E que Deus nos acompanhe e abençoe grandemente. Amém.